Não chegou atrasado, chegou na hora. É mesmo, varão? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, fica à vontade, respire fundo, que sabemos que não é fácil, né? Você saiu de onde mesmo, varão? Aqui, ó. Ele saiu da cidade de Salvador. Preste muita atenção, irmãos, porque a gente está trazendo muitos testemunhos aqui, entendeu? Pra gente engrandecer o nome de Deus. Aleluia. Porque eu creio que em meio a tanta coisa que está acontecendo, muita gente está desacreditado que Deus faz, sabe? Está desacreditado que Deus opera. Mas Deus ainda faz. Ele fez. O testemunho desse irmão, eu creio que vai edificar também, como todos os outros que a gente trouxe aqui, a vida de muita gente. Nós, todos que estão aqui, são prova viva de que Deus faz, irmão. Então, presta atenção em cada palavra. Presta atenção nos detalhes, porque Deus, ele fala nos detalhes. Glória a Deus. Eu conheci o irmão, foi por intermédio, na verdade, né? Eu estava no grupo... Estou no grupo do PCD, né? Estamos lá no grupo, né? São pessoas com histórias, são pessoas batalhadoras, são pessoas vitoriosas. Né, irmão? Você vê algum derrotado ali, irmão? Fala pra mim. Você tá desligado, falei. Aleluia. Ô, Glória. Você vê algum derrotado lá, varão? Vejo ninguém derrotado ali. Derrotados é o Satanás, né, varão? Derrotado é o Satanás. Somos Amém. todos vencedores. Eliezer Santiago. Santiago não, Rangel. Rangel. Meu Deus do céu. Onde que eu tô arrumando esse Santiago? Faz tempo, pai. Amém. Meu irmão, pregador, compositor, compositor, tecladista. tecladista. Isso. Então quer dizer que se eu preparar um teclado que você toca? Toco. Ah, Jesus. Bom, vai ministrando aí que eu vou preparar esse teclado aqui, pode? Pode, opa. Vou colocar aqui em cima aqui, fica chique pra você. Amém. Ao vivo é assim mesmo, irmão. Pode dar uma palavra, pode se apresentar em nome de Jesus. Ô, Glória. Amém. Vou preparar aqui, irmãos. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz de Deus, paz do Senhor. Aleluia. Cheguei um pouquinho atrasado, mas estou aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor. Cumprindo o compromisso aqui que tinha feito com o irmão Leandro há algum tempo já. Aleluia. Eu quero começar lendo um versículo aqui. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 37. Esse versículo fala muito ao meu coração. Aleluia. E combina muito com o meu testemunho. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Às vezes estamos passando por dificuldades, por lutas da vida, provações, e achamos que para o nosso problema não tem solução. Mas saiba que quando o médico te desengana, quando o advogado fala que a solução da tua causa na justiça já está perdida, aí é a hora que Deus chega e traz a solução. Aleluia. Quando eu era pequeno, já pode começar a contar um pedacinho? Pode, com vontade. Minha mãe, ainda na gravidez, minha mãe teve hemorragia. Nós tivemos um começo de eclâmpsia. O médico conseguiu estancar a hemorragia e eu voltei a me informar, aparentemente voltei a me informar normal. Aí nasci normal, aparentemente. 1 mês, 2 meses, 3 meses, chegou aos 9 meses de idade. Eu começou a perceber que eu mexi mais lado esquerdo do corpo do que lado direito. Eu ainda não percebi minha deficiência. Ele começou preferiu levar no médico. Achou melhor levar no médico para ver se tinha algum problema ou se estava normal. Aí chegou, fez vários exames, nada.
Aí chegou no neurologista, fez a tomografia computadorizada e achou um negócio estranho lá. Falou pra minha mãe se a gravidez dela foi normal, daí minha mãe lembrou da hemorragia. Daí o médico falou, achei o problema dele então. Ele podia ter perdido qualquer parte do corpo. Um braço, uma perna. Só que como ele estava de cabeça para baixo, ele perdeu foi um lado do cérebro. Eu vi a tomografia computadorizada aqui. O lado esquerdo só tem massa encefálica que não funciona, tudo escuro. E o lado direito é um pedacinho do cérebro, que continuou se formando, mas não, aliás, um lado do cérebro foi junto com a hemorragia e o pedacinho continuou se formando. Aleluias. Até hoje eu tive paralisia instantânea congênita. Ou seja, até hoje. Semana passada eu fiz 38 anos de idade. Até hoje, com 38 anos de idade, eu tenho 5% do cérebro. Gente, Aí, não. Deixa eu entender direito. 5%? Isso. Que comendo tudo do meu corpo. fazendo tudo isso que você faz. Fazendo tudo isso. Trabalho. Você trabalha, né, Varão? Trabalho. Toca teclado, canta, compõe, como ele disse aqui no começo. Não, agora fala pra mim. Pra compor, Varão, sinceramente, eu sofri uma AVC sistêmica, né? E há exatamente 8 anos atrás, eu tenho um pouco assim de perda de memória. Eu tenho que estar sempre lendo, tem palavras difíceis. A Julieta até achava meio doido que eu falava pra ela como se escreve, né? Porque tem hora que dá pra apagão. É, porque é palavra simples. Você fala assim, como assim você não sabe como escreve? Segundo lugar completo, informática completa. Varão do céu. É Deus. E lá. Continua falando que eu vou estar aumentando um pouco o som aqui, porque estão falando que o nosso som tá baixo. Aleluia. Que diabo. Mas irmão. Irmão, 5%, o testemunho do irmão tá aqui dizendo que ele tem 5% do cérebro que foi vazado durante a hemorragia que a sua mãe teve, né? E para os médicos, o diagnóstico era que você viveria como, irmão? Ou seja, o irmão disse que o diagnóstico dos médicos, ele viveria num estado vegetativo ou numa deficiência completamente debilitada. Mas então, irmãos, para a gente ver através do testemunho do irmão, como que Deus faz, como que Deus trabalha. Uma pessoa que o diagnóstico do médico disse que vegetaria, né, irmão? Ia ser vegetal. Dependente da minha família a vida toda. Senhor, então, irmãos, para você ver como que Deus trabalha, como que Deus faz. Conta um pouquinho mais, irmão, do seu testemunho, a trajetória da sua mãe, referente a esse diagnóstico. Como é que foi? Minha mãe ficou, quando o médico desse diagnóstico, ficou triste, né? Meu pai com a minha mãe. Como que o pai com a mãe ficaria numa situação dessa? Aí eu fui crescendo, com 2 anos de idade, ainda não falava. E quando minha mãe estava grávida de mim, Deus usou um profeta falar com minha mãe que ia ser um vaso de honra na terra. Aleluias. E aí fui crescendo, minha mãe não entendeu nada depois que o médico falou isso. Aí fui crescendo, com 2 anos ainda não falava, mas fazia tratamento na fonoaudióloga. Mas quando eu fazia tratamento na fonoaudióloga, aleluias, e fui fazer tratamento com 2 anos e meio. Todo dia a fonoaudióloga puxava papo para ver se eu conseguia falar alguma coisa. E certo dia, eu nunca tinha falado nada. Certo dia, minha mãe chegou numa consulta, minha mãe com meu pai tinha ficado lá de fora do consultório, e ela puxando papo para ver se eu conseguia falar alguma coisa.
De repente, teve um dia que ela perguntou assim: Som. aonde você gosta de ir? Do nada eu não falei uma palavra, eu falei uma frase. Minha primeira palavra foi praticamente uma frase. Eu gosto de ir para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Primeira coisa que eu falei, eu gosto de ir para a igreja. Som, teste. Nós somos Você já ia na igreja? Sua mãe já frequentava a igreja nessa época? nasci no berço evangélico. Ai, que Graças a Deus. Deus. Nós congregávamos, nessa época, nós congregávamos na Assembleia de Deus do Belém, ali do Jardim Flórida. Pastor Osias era nosso pastor ali. Você nunca tinha falado, sua mãe nunca tinha escutado, ouvido você falar nada. E a primeira coisa que você disse foi: mãe, eu gosto de ir para a igreja. Falei para falar de algo, dentro do consultório, eu gosto de ir para a igreja. Já a frase completa. Aí na hora, meu pai, a fonoaudióloga chamou minha mãe lá de fora do consultório. Olha, vou repetir, vou fazer essa pergunta de novo. O seu filho falou uma coisa aqui, ó. Vou perguntar para ele para ver se ele fala. E ela perguntou de novo: o que você gosta de fazer? E eu falei de novo: eu gosto de ir para a igreja. Aí ela fez outra pergunta: e o que você gosta de fazer na igreja? O que você respondeu? Eu tenho minhas duas mãozinhas pro alto para você gritar aleluia sem parar. Gente, que coisa linda, glória a Deus. Grita aleluia até hoje. Você não sabia o que significa, mas o que ele quis dizer, porque eu acho que criança tem aquela coisa direta com Deus, não adianta. Isso. Ele simplesmente quis dizer: eu gosto de adorar. Eu sou um adorador. Eu nasci para isso. Sou um adorador. Exatamente isso, irmãos. E adora a Deus até hoje, graças Adora a Deus. até hoje. E como que Deus como foi a trajetória dessa? Porque eu creio que quem te capacitou, irmão, foi Deus. Foi Ele que te sustentou até aqui. Foi Ele que te colocou de pé. E foi Ele que te ensinou tudo que você sabe. Verdade, tudo que eu sei é Deus me E capacitando. como que foi essa trajetória com Deus, esse progresso com Deus que Deus fez na sua vida, irmão? Fui crescendo, mas ele falou que eu não podia ter nenhuma doença grave, porque por causa do meu problema eu poderia não aguentar. Como eu disse no começo, irmãos, o mundo sempre colocando um obstáculo, colocando medo, opressão, mas maior é o que está em nós do que está no mundo, né, irmão? Deus confunde os sábios. Eu falei que você não podia pegar nenhuma doença, que você tinha, então, a imunidade baixa? Isso, imunidade baixa. E com 7 anos de idade, para quem era para mim em estado vegetativo, ou numa cadeira de rodas sendo verdadeira débil mental, comecei a estudar com 7 anos de idade. Só que quando eu estava na metade da primeira série, eu estava em casa, de repente caí de cama, fiquei um dia de cama. Minha mãe resolveu levar no médico para ver o que era. O médico no exame deu que eu estava com hepatite B. Aleluia. E para a época, você disse que eu estava com hepatite B. Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. 38. Ele tem a minha idade. Eu tive hepatite quando eu era criança, mas eu tive com 4. E para a época, irmãos, não é que nem é hoje, não. Que tem tratamento, e você toma, irmãos, para descobrir que eu tinha hepatite, demorou. Então, eu imagino a luta que foi. E o tratamento era muito longo. Então, para a época, você descobrir que você tem hepatite é diferente do que você descobriu hoje em dia. Tem até vacina, ninguém nem mais pega hepatite, né, irmão? Na época, acho que nem vacina tinha, né? Não, na época não tinha vacina e não era nem muito falado, porque você tem a minha idade. Eu peguei com 4 anos, você pegou com 7, pelo jeito, com né? 7, eu estava na primeira então, assim, série. Não era falado, não era... Tanto que eu tava ruim e ninguém sabia o que eu tinha. Então, irmãos, foi mais um obstáculo que a sua mãe passou. Mais um obstáculo. Eu lembro que isso daí foi na quinta-feira. Eu já lembro desde até hoje, como se fosse hoje. Aí eu cheguei do médico. Lembro que no sábado ia ter um evento aqui em Jacareí da minha igreja. E o médico falou pra minha mãe que era pra mim fazer repouso total e não sair de casa pra nada comigo. Pode fazer nada. Meu Deus. E aí, nesse sábado ia ter um evento na minha igreja. Eu falei assim pro pai com a minha mãe:
pai, o médico falou que eu não posso sair pra nada, mas sabe, nós vamos na igreja, né? Meu pai, não, filho, você não viu que o médico falou que você não pode sair pra nada? Eu falei, minha fé, de 7 anos de idade. O pai, leva eu, que eu tenho certeza, se eu levar eu, Deus vai me curar. Aleluia, glória a Deus. Aí, de tanto insistir, meu pai levou, fomos no culto, o culto foi uma benção. Aí chegou domingo de manhã, acordei, comecei a pular, parecia que eu não tinha mais nada. Aí chegou na segunda-feira, tá do mesmo jeito. Na terça-feira, minha mãe resolveu levar no médico de novo. O médico falou que era para ficar 30 dias de repouso total, para levar eu para ver se eu tinha sido, para ver se eu tinha melhorado, para depois ver se eu tinha sarado. E se eu não tivesse sarado, era para ficar internado. Resumindo, em 5 dias, o médico fez o exame de novo, e de repente começou a comparar de um exame para outro. O que aconteceu? Ele falou, não, o exame da semana passada está de um jeito, hoje está de outro. Eu falei, como assim? Não, ele está curado. Glória a Glória a Deus. Deus. Que era para voltar no médico 30 dias depois, para ver se estava curado. Em 5 dias foi curado da hepatite. Gente, só pra quem não entendeu, por causa assim, como eu tive, eu sei por que ele tá falando isso. Vou tentar explicar um pouco de uma forma diferente, porque eu cheguei a estudar isso porque eu tive isso. Ele tinha que ficar 30 dias deitado porque o fígado, pelo jeito o estado que estava o seu fígado, estava num estado um pouco mais precário. Como o meu também estava. Isso. Porque se a gente anda e pula, a gente começa a soltar o fígado. Porque ele está mole. Porque a hepatite já está com o fígado. O seu fígado vai ficando mole. Mole, mole, mole. Então o médico fala assim, ó, ela não pode pular, ele não pode pular, porque senão ele vai soltar o fígado. Porque não tem mais o que fazer. Ele vai soltar o fígado, então ele não pode andar, ele tem 30 dias de repouso e não pode fazer nada. Então é por isso que o médico falou que ele não podia mais brincar, andar e correr. E ainda assim ele foi na igreja, né, irmão? Foi na igreja. E 5 dias depois ele fez o exame e ele não tinha mais nada. Deus é maravilhoso, né, varão? Deus é bom demais. Meu Deus. Sabe, por isso que eu amo fazer a obra do Senhor, Varão. É porque tem uma passagem que fala, né, que da fraqueza tirei a força, né? É uma Verdade. passagem que fala sobre isso. E muitas vezes a gente fica colocando, por que eu vou para a igreja hoje? Porque e você, a sua sede que você estava com 7 anos, foi isso? 7 anos de idade. 7 anos de idade, com uma doença que eu creio que sentia dor. E dói muito. Não sei se você lembra da dor, eu lembro da dor. Dói muito. Entendeu? Eu lembro. Lembro também. E com uma dor, geralmente que a gente fala, eu tô com uma dorzinha de cabeça, não vou para a igreja hoje não. Você como criança. Ele com certeza ele ainda estava sentindo dor. E a palavra do Senhor já estava ali queimando dentro de você e, né? Para quem não pegou do início, 5%. Barão, tô decorando isso, 5%. 5% do cérebro. 5% do cérebro para começar. Eu tenho tomografia em casa até hoje. Tomografia. Entendeu? Eu conheço a história, Barão. Assim, pessoas falaram assim, você precisa conhecer o Eliezer. Você precisa conhecer. Eu falo assim, não, eu quero conhecer. Aí um dia no culto dos Barões aqui, você veio, não sei se você lembra. Eu lembro. Eu lembro. No culto dos Barões aqui, eu cheguei em você, ainda falei, não sei se você lembra que eu tava de muleta. Eu lembro que o senhor estava de muleta. Entendeu? O nosso amigo Eliseu fala muito sobre você. Eliseu Rocha. Eu avisei pra ele que ia vir aqui, não sei se ele tá assistindo. Então, ele falou que ia vir aqui, ele falou que ia vir, eu falei assim, parece lá, Barão. Ele daquele jeito, não, vou lá. Só que Eliseu tá com a vida corrida, né? Eliseu teve um AVC também, né? Ficou com o lado esquerdo, acho que o direito, não lembro. O lado esquerdo paralisado. E tá nessa jornada aqui, igual a gente, né, Barão? Batendo. Vamos orar pra ele. Vamos orar pela vida dele. Barão, mas assim, eu fico feliz mesmo, Barão. Conhecer pessoalmente, hoje tenho essa oportunidade de conversar. São pessoas assim que eu quero assim como amigo, entendeu? Amém. São pessoas que, não tá medindo esforço para fazer a obra do Senhor. Hoje eu sou diácono. Diácono. Olha que bênção. Congrega ali na Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor Márcio. Nosso abraço ao Pastor Márcio, lá no Parque dos Príncipes. Parque dos Príncipes. Eu já fui lá, não sei se você lembra também lá. Fui lá já também. Fui com os varões aqui, com o irmão Edilson. Edilson, benção. Então, a gente abraço foi lá. Edilson.
Eu profetizei, pastor Edilson. Uma igreja linda que você sobe, né? Fica lá em cima. Isso. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Uma igreja... Primeira vez que eu fui lá, eu falei que a igreja ficava mais perto do céu. Verdade. Porque fica no segundo andar, né? Fica no segundo andar. Que benção. Meu varão, mas conta aí, varão. Esses dois, vamos dizer assim, probleminhas. Podemos dizer. Porque não impediu que você fizesse a obra do Senhor. Não. É. Com uns 4 anos de idade eu ainda não andava. Vou voltar um pouquinho. Não andava? Falar como que eu comecei a andar. Eu rastejava no chão, rastejava pra igreja. Eu não andava, mas rastejava. Toda semana minha mãe tinha que comprar roupinha nova pra mim. Porque rasgava a roupinha. Aí tem um dia que estava na Assembleia de Deus do Belém, ali no Jardim Flórida, onde nós congregávamos. Eu rastejando no chão, lá no meio da igreja. Aí, de repente, o pastor levanta a igreja em oração, pastor Osias. Abraço para ele se estiver assistindo. E Deus falou que Deus ia fazer algum milagre aquela noite, mas não sabia o que era. E eu rastejando no chão lá, nem ligando pro culto. É criancinha ainda, né? Aí passou meia hora, o pastor fez a oração. Eu rastejando pelo culto. De repente comecei a colocar, nunca tinha andado, mas falava já. Coloquei minhas 2 mãozinhas no banco, fiquei de pé. Já é uma benção. De repente comecei a correr para lá e para cá. Ô, glória, no meio do culto. Aí o pastor falava, e esse daí, pode deixar correr que é Deus que está trabalhando. É verdade. Imagina a sua mãe vendo todos esses milagres acontecendo. Porque ela não entendeu quando Deus disse que ela queria dar um filho para ela, porque era para... Como é que foi a palavra mesmo que Deus falou para ela? Eu ia ser um vaso de honra. Um vaso de honra. Aí ela descobre que o filho dela tem 5% do cérebro ao nascer. E ela indaga a Deus, Senhor, como assim? Na verdade, minha mãe sabe contar um testemunho melhor que eu, né? Porque foi ela que viveu. Eu conto um pouquinho quando eu nasci, e depois eu vou fazendo para os dias de hoje. Aí você passou a andar nesse dia. Porque eu creio que nesse dia você nunca mais parou de andar. Não. Até de vez em quando eu jogo bola ainda, com os irmãos da igreja lá. Glória a Deus. O que, varão? Jogo bola? Nós marcamos com os irmãos da igreja lá, nós marcamos futebolzinho lá. Tá vendo aí, pastor Ildefonso? Tá vendo aí o meu querido amigo tio Rick? Tá vendo? Ele joga futebol. E é goleador, varão? Ou é goleiro? Goleiro. Goleiro. Então não deixa passar nada, né, varão? Dizem lá que eu sou o melhor goleiro da igreja. Rapaz. Eu sou goleiro, viu, varão? Eu sou goleiro. Mas que Brincadeira. benção, viu? Compartilha aí, gente. Compartilha em nome de Jesus, que o testemunho do irmão é um testemunho muito forte. Mas pode comentar, pode Entendeu? continuar. Vai comentando aí, o pastor prosseguindo. Ildefonso tá comentando. Gente, se está edificando a minha vida, o que tio ele está Rick. falando, imagine o pessoal de casa, Senhor. Tio Rick, dá uma compartilhada aí, chama o Eliseu aí, para Eliseu tá vendo aí. Fala pra ele que o nosso amigo tá aqui. Ô, glória. Amém. Mas comenta aí, varão. Vai, continua, varão. Continua que tá muito... Eu fui crescendo. Com 16 anos eu batizei. Só que eu era tímido demais. Eu lembro aquele jovem que entrava quieto e saía calado na igreja. Era eu. Só que certo dia, nessa época eu estava na Madureira da cidade de Salvador. Encontro regional de jovens. Deus usou um profeta de São José dos Campos e falou assim pra mim. Eu nunca tinha me visto. Pô, você canta, né? Eu cresci cantando na igreja. Nós somos em 5 irmãos. Nós cinco louvamos e pregamos para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O irmão dele tem o Wesley. Wesley. E tem o... Odirley Rangel. Isso. Todo é Vitor. Odirley Rangel. Eu lembro quando eles vieram aqui, eles louvaram na igreja. Tem o Odirley Rangel, depois Eliezer Rangel, que sou eu. Wesley Rangel. Minhas 2 irmãs, Cariane Cristina Rangel e Fabiola Cristina Rangel também. Varão, esse dia não, já há um tempinho, eu fui pegar o ônibus, eu olhei assim e falei, rapaz, eu conheço esse motorista de algum lugar. Eu fiquei olhando assim pra cadeira e falei assim, pô, você tá acontecendo alguma coisa? Eu tava sentado no primeiro banco ali, ele falou assim,
Ah, eu sou o pai deles mesmo, falou assim. Meu pai é motorista de ônibus. Gente boa demais, Varão. Gente boa demais, todo mundo Gente gosta boa. dele. Gente boa. E sabe o que tá me impactando aqui, Varão? Desde quando você sentou aqui, não vi você de cara fechada. Do quê? Não vi você de cara fechada. Eu sou feliz. Tome! Pode continuar, Varão. Uma vez, eu trabalho no supermercado, o gerente perguntou assim pra mim: por que